Ótimo, então aqui vamos lá. Isso aqui é um simulador, né? Um simulador que eu criei para você entender um pouco melhor. Aqui basicamente você tem uma chance de um para um, né? Em 100 períodos. Ele tem um sistema de multiplicador de lote que ele vai aumentar a sua posição por 2. Se, se a tua performance pura entre errar e acertou, errar e acertou, né? Entre erros e ganhos, for superior a uma média de 7 períodos. Então aqui a gente consegue ver que essa foi a sua performance pura. Pura, ou seja, sem mudança de tamanho de posição, numa relação de um para um, né? Então a gente consegue ver que essa linha amarela é a média, tá? Então a regra é o seguinte: cada vez que ele superou a média aqui, né? E a gente está debaixo da água, ou seja, num drawdown, aqui ele superou a média, ele aumenta a posição. Aqui ele superou a média em termos de acertos versus erros, ele aumentou a posição. Aqui de novo, aumentou a posição. Ele só vai aumentar a posição num drawdown, né? Se ele tiver feito um novo low, né? E depois retorna superando a linha de uma média de 10. A média é simplesmente você soma os últimos 10 períodos, né? E divide por 10, você vai ter a média, entendeu? Então você vai simplesmente criar uma relação assim que soma mais um, subtrai mais um, soma mais um, subtrai mais um a partir de erros e acertos. E uma média que é a soma dos últimos 10 resultados dividido por 10, por 7 aqui no caso. Então, superando, você aumenta o seu lote aqui. Isso evita que você aumente a sua posição quando você está num período de baixa assim. Tá? Então você sobrevive por mais tempo no mercado, sem levando um drawdown mais fácil de gerenciar aqui, ó. Tá vendo? Então essa só foi sua performance crua, sua performance nua e pura, descendente. Mas aplicando essa regra, você teve uma performance no seu de lucro positiva e superou um período negativo de forma mais segura. Então, olha só que interessante, olha aqui, ó, como você consegue sobreviver períodos, olha só, como foi horrível essa performance negativa aqui. Se você tivesse aumentando suas posições de forma muito agressiva, você não ia ter segurado essa bucha e recuperado o topo. Então, olha essa outra situação aqui. Isso é uma relação pura de 50% de erro e acerto, né? Sem nenhum tipo de peso para uma outra, para qualquer direção. Agora, se você estiver fazendo uma análise boa, a sua tendência vai, no mínimo, somar uns 60% versus 40% de erro, né? 60% ao seu lado versus 40% negativo. Se você estiver fazendo um esforço para fazer uma análise boa, naturalmente você vai ter uma performance melhor. Agora, olha só, aqui é uma pura performance de um para um, 50% de erro e acerto, né? 50% de chance é uma questão completamente randômica. E usando essa técnica de usar uma média para você começar a aumentar a sua posição apenas se superar a média, né? Você consegue ver que mesmo numa performance extremamente, ó, ruim aqui, ó, contra você, você não está aumentando a sua posição enquanto você está errado na sua performance. Você segura a onda. Daí, olha só essa leve recuperação já foi o suficiente para a gente retomar um topo aqui. Então, basicamente, essa é uma técnica muito eficiente para você manter o seu balanço positivo.